soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SC Cast, galera. Estamos aqui em mais um episódio. Esse episódio que sempre conta com o patrocínio master da Arte Pro Comunicação Visual, né, Filipão? Muito bem. A empresa aqui nos recebe muito bem aqui na sua casa, nesse estúdio maravilhoso. Totens, fachadas, luminosos, LED, cara, tudo que você imaginar, a letra caixa para sua empresa comunicar bem, aparecer bem no comércio aí, você vai encontrar aqui na Arte Pro Comunicação Visual. Eu digo projetos até mais, especiais digo até mais, para vender mais, né? para vender mais. Então, o cara que investe hoje em quem comunicação aparece, visual. quem aparece Exato. vende. Tá aí a Arte Pro, nossa Perfeito. patrocinadora master, Felipe Suelen, toda a galera aqui da Arte Pro Comunicação Visual. E esse episódio conta com um novo apoio da Rádio Mix, nosso amigo Montanha, Show. galera lá do Comercial Alcemar, Rádio Mix, obrigado. A Rádio Mix, Agradecer demais aí pelo a Rádio Mix apoio. que vai estar divulgando os nossos episódios dentro da sua grade lá. Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Mix Blumenau. É uma honra na 106.3 FM. Primeiro episódio aqui com apoio, a gente faz um jabá um pouquinho maior. Obrigado, Rádio Mix. E além disso, também o apoio de sempre da NutriBlu Gastronomia Empresarial, sua empresa de comida transportada e cozinha na sua indústria, que forra o bucho da galera aqui no intervalo. Tem um ranguinho. E a PHNX Consultoria Imobiliária, que atende você no mercado de Blumenau, região. Você que quer comprar um imóvel, pode procurar a galera da NutriBlu, tenho certeza que você, da PHNX, que você vai se surpreender. Isso. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial aqui no nosso estúdio, prefeito Satisfação André demais. Moser. Prefeito, obrigado. Prefeito da cidade de Obrigado, Indaial. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, cumprimentando todos os telespectadores do EmpreendaCast, esse podcast aí que é um sucesso na Obrigado, nossa prefeito. região e toda Santa Catarina, né? A gente vê aí a boa repercussão e o bom trabalho que está sendo realizado e é importante essa oportunidade aí para que a gente possa trocar ideias sobre empreendedorismo, sobre as nossas cidades, enfim, né? Temas relevantes aí para todas as pessoas que acompanham a audiência. Legal. Bom, prefeito, obrigado. Saiba que para nós realmente é uma honra. A gente quer que o senhor se sinta bem à vontade. A ideia aqui é essa troca de compartilhar ideias mesmo, né, Felipe? Falar um Exato. pouquinho de empreendedorismo, um pouco de economia também. Uhum. E já para dar largada, assim, para a gente já começar falando, a gente queria que o senhor contextualizasse um pouquinho do que é e de como está a economia de Indaial, né? Como que a cidade vem se desenvolvendo, qual é o principal foco econômico da cidade de Indaial. Hoje Indaial é uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina, a passos largos aqui no Médio Vale do Itajaí, e nós temos uma tônica administrativa lá. Isso eu sempre falo para todos os secretários, nós que estamos aí no segundo mandato, nós temos que estimular o empreendedorismo, ajudando quando possível e não atrapalhando quando não é possível. Exato. Então a gente tem buscado tudo isso, tanto na Secretaria de Planejamento, na desburocratização, né, nas nossas secretarias de desenvolvimento econômico, enfim, né, a gente faz um trabalho focado para estimular os empreendedores. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes consecutivas, ser o prefeito empreendedor de Santa Catarina, por todo o apoio que nós demos ao micro e pequeno empreendedor no nosso município, né? Nós ampliamos a sala do empreendedor, a nossa sala do empreendedor foi a que mais atendeu microempreendedores em Santa Catarina. É um dado importante do Sebrae, o que nos levou a esse reconhecimento, de ser até o finalista nacional da questão do empreendedorismo do programa do Sebrae. Então isso Legal. demonstra um trabalho que tem sido feito, né, por todos os nossos secretários, por todo o nosso governo, nesse sentido. Nós temos que dar essa oportunidade, estimular as pessoas, porque quem empreende tira a pessoa, dá oportunidade de emprego, e quem começa a trabalhar sai das filas assistenciais do município, né, tem oportunidades de crescer. A gente vê pessoas aí que começam com o seu MEI e daqui a pouquinho esse MEI já torna-se uma pequena empresa, essa pequena empresa vai crescendo. Principalmente aí no ramo de tecnologia, a gente tem acompanhado também e estimulado as startups através de inúmeros treinamentos, né, preparando também, inclusive, as nossas crianças na rede pública municipal, no que é mais tecnológico, né? Hoje, num bairro central e o bairro distante, as crianças têm a mesma oportunidade, né, equipamentos de informática de qualidade, né, e também parcerias que a gente fez com o Google for Education, justamente para que a gente possa também preparar as nossas crianças, os nossos jovens para o novo futuro, né? mercado de trabalho e para o futuro. E o estimular o empreendedorismo é isso. Eu acho Legal. que todo gestor público tem que buscar estimular o empreendedorismo na sua cidade, porque as pessoas que estão empreendendo e que estão gerando oportunidades estão ajudando e muito, né, quem administra as cidades, o estado e o país. Prefeito, se alguém quiser fazer um investimento hoje, empreender em Indaial. Indaial,
Quais são aí As esses... principais áreas, digamos assim. Isso, não, principalmente, não as principais áreas, eu digo quais são as facilidades hoje para mim, por exemplo, eu quero abrir uma Arte Pro em Indaial. Indaial. Hoje, em 24 horas, você tem o alvará. Né? Isso Olha também só. foi um trabalho que a gente fez em parceria também com o Sebrae, né, para que em 24 horas, claro que a empresa que não tem impactos ambientais, né, mas em 24 horas você tem a oportunidade de instalar a sua empresa em Indaial e já estar com o alvará na mão. Que legal. Quando é empresas de maior impacto, né, a gente tem todo um tratamento também diferenciado para que a gente, através do nosso consórcio, do Médio Vale do Itajaí, o SINV, a gente possa também agilizar a documentação ambiental. Legal. E os incentivos são isso, que eu sempre digo para os empreendedores que queiram investir em Indaial. A prefeitura vai dar todas as facilidades, aquilo que está dentro da lei, vai dar todas as facilidades e o estímulo para que o negócio possa iniciar, crescer e dar certo. Perfeito. E Indaial é uma cidade muito legal, né, para investir. É legal para quem está assistindo também, né, João? Com certeza. Investir em Indaial porque é uma cidade muito legal. Eu queria que o senhor falasse, aí puxando para a pergunta que eu comentei com o Felipe, qual é a força motriz da economia de Indaial? Qual é a principal área de atuação dos negócios hoje na cidade? Hoje nós temos muito forte o mercado têxtil, né, como toda Uhum. aqui a nossa região, o metal mecânico, nós temos importantes empresas, né, que atuam nesse setor e também o comércio e serviços, né, muito parecido com a cidade de Blumenau, a cidade de Indaial. Uhum. A integração com os municípios, seu prefeito, como é que o senhor enxerga? É uma grande bandeira nossa, né? E eu acho que cada vez mais nós temos que trabalhar nesse sentido, porque tudo que é feito aqui em Blumenau automaticamente impacta na cidade de Indaial. E o que é feito em Indaial acaba impactando na cidade de Blumenau, porque aqui muitas pessoas às vezes moram em Indaial, trabalham em Blumenau, outros moram em Blumenau, trabalham em Indaial, então nós vivemos de uma forma conjunta. E essa integração é importante. É uma integração que deve ser feita através das nossas representações políticas. Eu penso que isso a gente tem um bom relacionamento, né? Seja com os deputados estaduais, seja com os prefeitos. Eu sou muito amigo do prefeito Mário e é assim que tem que ser, porque a nossa região é uma grande região metropolitana, Exato. e Claro. uma grande e forte região metropolitana. E também na questão industrial, né? Na questão comercial, porque muitos produtos de Indaial são vendidos para Blumenau, muitas pessoas de Indaial acabam se dirigindo aqui para a cidade de Blumenau, Como a gente estava e falando assim ali, né? sucessivamente, A né? minha representante aqui é de Indaial, né? Então existe essa Sim, troca as pessoas, e a gente acompanha muitas pessoas que moram em Indaial e que trabalham em Timbó, ou também que moram em vice-versa. Blumenau e vice-versa. Sim. Então é importante as políticas públicas estarem conjugadas entre essas duas cidades e de toda a nossa região para justamente isso, né? Para que a gente possa, de uma forma conjunta, desenvolver essa região, Legal. que já é uma região muito próspera, né? Sim, existe na sua visão, André, óbvio, a gente já tem aí alguns mecanismos onde os municípios se conversam, né, as associações, as entidades e tal, mas existe algum projeto específico que tu acha que é importante, além, claro, da duplicação da BR e tal, mas existe algum projeto específico que você acha importante a gente bater nessa tecla nos nossos representantes e tal, A dessa união? duplicação da BR-470, sem dúvida, né? Eu acho que a integração do transporte coletivo, que é uma coisa também que a gente vem falando há muito tempo, e eu tenho falado desde o início do nosso mandato. Não faz sentido, por exemplo, o ônibus de Indaial, da empresa que opera em Indaial, deixar a pessoa num local aqui em Blumenau Na e divisa a pessoa ali. ficar 50 minutos ou 1 hora esperando. Tem que haver uma integração do nosso transporte coletivo, né? Isso a gente tem falado muito, né? Isso ajudaria muito, principalmente essas pessoas que acabam trabalhando aqui em Blumenau ou blumenauense que acaba trabalhando em Indaial. Então a integração do transporte coletivo, penso que é uma pauta muito importante que nós temos que debater de uma forma conjunta, né? E é também eu acho que tem que ser criado um protocolo de desburocratização para as pessoas que querem montar uma empresa. Hoje, por exemplo, lá em Indaial nós temos o Aprova Digital. Então hoje você encaminha qualquer projeto, né, em especial quando você quer montar uma empresa, e lá você já pode acompanhar o início ao fim desse processo, do início até a aprovação. Né, isso de uma forma Tudo digital. digitalizado. Tudo digitalizado, não evitando fura-fila, dando transparência para as pessoas, né? Indaial até foi um pioneira nesse sentido, e eu penso que as cidades todas aqui devem atuar dessa forma, que é uma forma também, porque quem quer vir para uma cidade
para uma região empreender, a primeira coisa que eles querem fugir é da burocracia. Né? E hoje quem empreende, quem é empresário, sabe a luta que é diária para você vencer a burocracia. Muitas vezes uma empresa que você tem 15 funcionários que trabalham na parte operacional, você tem que ter quase 10 para vencer a burocracia que gera esses 15, né? As legislações, as obrigações que esses 15 geram. Então, eu acho que nós, enquanto Poder Público Municipal, temos que criar essas alternativas para que a gente desburocratize, né? E que o Vale do Itajaí, quem queira investir aqui na nossa região, tenha essa percepção. Existe, na tua visão, como é que está a visão de Indaial, né? Claro, e do André, óbvio, também. Com relação ao turismo, assim, porque a gente percebe, por exemplo, o prefeito Mário esteve aqui, né, Felipe? Sim. E a gente falou muito de Pomerode, que tem lá a Páscoa, o Blumenau vem investindo muito também, né? Regional, né? E Indaial se encaixa nisso, encara isso como uma pauta positiva? Nós estamos desde praticamente ali do ano de 2019 trabalhando na questão do turismo. Indaial, a sua vocação até então não era uma vocação turística, né? Então, a gente criou a marca, o selo do turismo, e agora a gente tem feito, né, até o concurso para turismólogos, para que a gente possa estudar, né, ver o que o turista que vem para Blumenau, o que ele pode fazer em Indaial. Vem Indaial, Blumenau, Pomerode, o que ele pode fazer em Indaial. E esse trabalho a gente tem identificado. Indaial é o turismo ali dos ciclistas, dos mochileiros, né? Nós estamos dando uma revitalizada nos patrimônios históricos, a exemplo da Ponte dos Arcos, né? A Ponte dos Arcos, que é muito conhecida aqui na nossa região, está recebendo uma revitalização para que a gente possa atrair, né? Ainda é difícil alguém sair de uma região ou de um país e vir direto para Indaial. Essa pessoa vai vir para Blumenau, vai vir para Pomerode, mas tem que ter um atrativo também para passar em Indaial. Isso é um desafio, né, cara? Construir esse atrativo, né, prefeito? Porque Indaial, ela é essencialmente uma cidade industrial, né? Então, as cachoeiras, prefeito. O Ribeirão Incano, né? Isso, o Ribeirão Incano Incano. Ali, existe algum? Existe, né? A gente tem até estimulado as pessoas que são proprietários ali dos terrenos ribeirinhos a permitirem, a fazer esse trabalho, mas ainda é preciso uma visão empreendedora até dos proprietários, né? Pousadas, de repente, nesse pousadas, sentido, né? E a gente tem trabalhado para estimulá-los nesse sentido, né? Eu tive lá em Indaial num casamento, cara, eu fui não querendo fazer jabá, já fazendo, mas eu fui num sítio que era muito bacana, assim, de casamento e tal, essas cabanas, tá rolando assim, né, devagarinho, tá acontecendo, né. Tem o Morro da Pedreira também, não sei se o senhor já foi lá. Sim. Já deve ter ido lá conhecer. É um lugar bonito lá, até quem começou lá foi a Bruna e o João. Isso, são meus amigos. Agora venderam, né, tem um novo proprietário. Mas lá foi um desafio quando começaram também, porque era um entendimento, ninguém entendia direito o que era, né, prefeito? Aí tinha os entraves ambientais e agora não, agora foi feito um investimento e tem crescido. É um lugar muito bonito, né? Tem a visão quase da cidade toda. Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta, João. A mesma pergunta que eu fiz até pro prefeito Mário, né? Uhum. Eu entendi agora que fazer gestão, fazer política, tu não pode demitir, né? Exato. Como é que é? Porque assim, eu como gestor, se o cara não dá certo, eu posso demitir. Como é que é fazer uma gestão política sem poder demitir? Não é fácil. Não é fácil. Como é que você lida com esse desafio? A gente tem a questão, né, dos funcionários comissionados, esses são de livre nomeação do prefeito. Esse é o contra-regra, prefeito. Então é claro que nesses a gente tem o domínio de contratar, e por isso que as pessoas, mas os funcionários comissionados, né, às vezes tem uma crítica muito forte, né, mas eles também exercem um papel importante, porque tem políticas públicas que cada gestor quer implementar ao seu jeito. Então, não ao jeito daquilo que é estabelecido no protocolo. Por exemplo, o Aprova Digital. O Aprova Digital ele foi desenhado e liderado por pessoas que eram da minha confiança. E assim, cada gestor, o Mário tem os seus de confiança, e esses são de livre nomeação e exoneração. Mas aí nós temos os servidores públicos, que aqui também é uma grande discussão, né, sobre a estabilidade do serviço público, onde muitas vezes eles ter que ser convencidos dia a dia de exercer a função e de fazer o seu trabalho. Mas o meio, quem faz é os servidores de confiança do gestor municipal, estadual ou federal. André, a gente tocou no assunto de gestão. Qual é o maior desafio hoje, assim, à frente da prefeitura de Indaial, assim? Tu enxerga como uma bandeira, algo para ser solucionado na cidade? Eu vejo que os maiores desafios de todas as cidades, né, aqui da nossa região em especial, é o cuidado da zeladoria, né? Porque aqui é uma região, por exemplo, das chuvas,
é o tempo, né? E aí é o mato que cresce, é o buraco que abre, e você fazer a gestão da zeladoria da cidade é uma dificuldade que todos os prefeitos aqui da região enfrentam, porque às vezes a nossa Secretaria de Obras, ela está equipada e estruturada para atender as situações cotidianas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Na última semana, Sim, em 40 minutos, tem, choveu o que estava previsto tem para chover um extremos, mês. né? E aí você colocar a cidade em ordem depois de um evento climático desse é um problema. Mas nenhum problema é tão grande igual os prefeitos, e eu me incluo nessa, o prefeito Mário também, do enfrentamento à pandemia do Covid. Ali foi uma situação extrema, Fora da porque curva, a né? chuva acontece, mas daqui a um mês está tudo recuperado. É. E ali a gente não tinha noção, trabalhávamos de domingo a domingo, foi praticamente 2 anos assim. Eu vi 2 anos, eu praticamente não vi 2 anos passar, né? Porque a gente trabalhou direto, né? Perdemos muitos amigos, muitas pessoas queridas, Inclusive o né? vice-prefeito O faleceu, né? nosso vice-prefeito que veio a óbito, né? Então ele estava com câncer no pâncreas e acabou pegando Covid e Fica um falecendo. registro aqui estava, até como uma forma de homenagem a ele, E né? aí a gente vê, né, as dificuldades que foram quem enfrentou a pandemia. E é o dia a dia, eu acho que é o dia a dia, é a burocracia diária, é o ciúme, né? O ciúme também é uma coisa difícil de administrar, né? A gente vê os egos, o ciúme, né? Mas é realizador estar à frente de uma prefeitura, porque a gente consegue efetivamente colocar em prática obras, ações. Eu acho que o que marca a vida de um homem público é ter sido prefeito da sua cidade, né? Porque a gente entende a importância dos outros papéis, deputado estadual, deputado federal, mas o fato de tu ter sido prefeito da sua cidade, você passar por uma ponte, essa ponte, lembrar que foi você que construiu, que liderou a construção, né? Um posto de saúde, uma policlínica, uma pavimentação, e lembrar que isso saiu da tua liderança, das tuas ações que tu fez em prol do teu município. Legal. Com certeza, como o prefeito falou, a deixar a nossa marca, a gente sente isso nos nossos negócios, né, Felipe? De alguma forma. Exatamente. É. Poder Acho que tem tudo a encontrar ver, os até processos. colocou essa questão, André, dos momentos de chuva, ali, aproveitando aquele gancho, né? Que chove de repente chega toda uma demanda, né? A gente estava comentando aqui, a gente também na Arte Pro, aqui tava com janeiro tranquilo, fevereiro tranquilo, né? Segurando as pontas, retendo aí os talentos, né? E Março. chegou março Bum! e bum! É igual caiu um temporal, né? E a gente tem que estar preparado. Acho que tem tudo a ver também com gestão, com empreender. Eu acho que a Hoje- gestão pública é isso. Hoje, dentro da política de desenvolvimento econômico do município, vocês possuem alguma política de incentivo para quem quer se instalar na cidade, prefeito? Sim, né? Como eu falei no início, a nossa principal bandeira é desburocratização. Então, hoje Aham. alguém quer investir em Indaial, primeiro que tem uma prova digital. Em tempo Acelera. recorde, o projeto já vai ser aprovado, né? E a gente tem várias políticas de incentivo, aí depende o empreendimento, né? Mas em princípio o que o empreendedor busca numa cidade? É não se incomodar, não ter entraves burocráticos para se instalar. E isso em Indaial não tem. Tanto o microempreendedor, tanto o empreendedor do empreendimento que eventualmente tem algum impacto ambiental, né? A gente se compromete com esse empreendedor à agilidade na aprovação do projeto e na instalação do seu empreendimento. Hoje, lá, a cidade está com quantos habitantes, prefeito? Hoje nós estamos com 72 mil habitantes. E o orçamento de vocês, o senhor O tem nosso noção? orçamento é 450 milhões ano. 450 milhões de anos. É. Para uma cidade de 72 mil habitantes. 72 mil habitantes. Numa relação com Blumenau está bem proporcional, né? Pelo que a gente faz a análise, né? Então é uma cidade razoavelmente rica, digamos assim. Não, é uma cidade que tem muitas dificuldades, né? A nossa renda per capita ainda é baixa, é uma cidade com uma renda per capita ainda baixa, e a gente tem trabalhado nisso para que é uma cidade praticamente que tem muitos trabalhadores da indústria, né? E que gera algumas demandas sociais, né, Sim. pela questão da renda per capita. Então eu sempre digo que Indaial é uma grande família que enfrenta dificuldades, e assim como na casa da gente, né, às vezes um filho fica doente e o dinheiro que estava guardado para a festa vai para cuidar do filho, nem sempre dá para trocar de carro, né? Nem sempre vem uma chuva, estragou a casa, e ali o reparo que passa a ser o foco do orçamento da família, e assim é a cidade de Indaial, né? Uma cidade que tem as suas dificuldades no campo social. O senhor falou da questão da indústria, de fato, é um público que é mais carente de creche, é mais carente de saúde, isso acaba também onerando o caixa da prefeitura, que é direto ali, né? É direto ali. E Indaial cresceu nos nossos tempos aqui muito, né? Se desenvolveu muito, e isso também gera demandas de unidade de educação infantil, de posto de saúde, do nosso hospital,
né? Tem Então, muito nós temos blumenauense lá também, né? muito blumenauense lá. A galera tá comprando casa lá, ô, Felipe. É mais barato em Indaial. O imóvel é mais barato em Indaial É mesmo. mais barato. Prefeito, me permite chamar de senhor? Claro. Perfeito, né? É, senhor. O João já te conhece um pouco, né? E eu queria te conhecer, assim, como é que tu chegou Tua carreira na política. carreira política aí, conta um pouco da tua história. É. Já empreendia antes, como é que... Eu sou advogado de profissão, Uhum. né? Até sou advogado efetivo do SAMAI aqui de Blumenau, mas sempre morei em Indaial. Aos 26 anos eu fui o vereador mais votado na minha cidade e aos 29 anos eu fui eleito o prefeito mais jovem, né? Uhum. Então foi um grande desafio, um mandato de vereador. Aí já tive a oportunidade, isso é um fato raro em Indaial, né? Já tive a oportunidade já de ser prefeito 4 anos após, numa eleição também disputadíssima, mas que na primeira eleição já abriu uma margem muito boa, e na segunda eleição eu tive a oportunidade de ser o mais votado da história. Isso demonstra a aprovação da comunidade no nosso trabalho. Olha que ainda Uhum. tinha pandemia, que muita gente acabou não indo votar. Então isso demonstra, verdade. e aí a gente conseguiu fazer uma votação considerável, importante, e nesse sentido, né, mostrando para a sociedade um novo formato de fazer política. Eu penso que os nossos representantes, os políticos, a principal ferramenta é a comunicação. Tem que se comunicar muito, tem que mostrar aquilo que está fazendo, tem que mostrar as dificuldades, tem que mostrar os desafios para as pessoas, porque isso também remete à transparência. A Uhum. transparência das tuas ações, né? Então, aí fui prefeito, reeleito prefeito, e aqui estamos, né? Indo para o final do segundo mandato. Tem 37 anos, ainda jovem, né? Muito ainda para contribuir, mas a gente já deixa uma marca muito forte na cidade de Indaial, de obras, de ações, de desenvolvimento. Estamos construindo aí importantes obras estruturantes também no nosso município, que vão facilitar as pessoas que queiram empreender, porque eu penso que também quando você vai trazer um empreendimento para a cidade tem que estar estruturada para receber esse empreendimento, e a gente está fazendo investimentos fortes na infraestrutura. Estou fazendo mais uma ponte, um novo contorno viário, né? Nós vamos fazer agora também uma revitalização do Parque Jorge Hart, que é um dos parques mais bonitos de Santa Catarina. Quem puder acompanhar, hoje Tem uma festa que rola lá. tem a festa da FIME. Esse ano não vai ter, nós estamos preparando para o ano que vem, né? Ela parou por conta da pandemia e ainda não retomamos, né? Nós estamos até Eu fazendo fui num essa show lá, discussão. não faz muito tempo. né? Nós estamos fazendo essa discussão para retomar, e o parque vai receber uma grande revitalização, né? A gente está fazendo um trabalho também para construir uma arena multiuso. Então, a gente quer estruturar a cidade de Indaial para as pessoas terem qualidade de vida e principalmente para facilitar também as empresas, o empreendedorismo, porque uma cidade bem estruturada chama também investidores, né? Uhum. Qual que foi a grande obra do governo André? Nós tivemos 4 grandes obras, né, de revitalizações, que foi a Marechal Deodoro, a Avenida Brasil, a Avenida Minas Gerais, a Rua 7. Então, todas as ruas de interligação de Indaial, nós fizemos a revitalização, né, o que demandou aí um crescimento enorme em todos os bairros do nosso município, porque elas passaram a ser comercialmente, potencial comercial, industrial, né? E eu vejo que o nosso maior legado foi isso, foi nesse primeiro momento ter feito o Indaial crescer como nunca antes na história, seja no empreendedorismo, novas pessoas que passaram a morar na nossa cidade, ter estruturado a área da saúde pública. Em 2019 eu também tive um grande desafio. O nosso hospital, que era administrado por uma associação beneficente, foi a leilão, né, quase fechou as portas, e aí nós fizemos uma intervenção, assumimos a gestão, e hoje o nosso hospital tem um centro cirúrgico que é referência para Santa Catarina. Estamos aí inaugurando 10 novos leitos de UTI que vão melhorar e facilitar o atendimento aqui da nossa região, que é um hospital que atende muitos acidentados da BR-470, né? E agora, nós já no segundo mandato, demos início ao novo contorno, que contempla aí a quarta ponte, o investimento de Onde é que vai ser essa? vai ser do lado, hoje, para que o telespectador que conhece Indaial, você entra e sai por uma ponte que liga o bairro das Nações ao centro. Tem aquela ponte central, tem a Ponte dos Arcos e tem uma Que ponte ela sai central. naquela rótula. Isso, é essa ali. Você vai entrar por uma ponte, eu estou construindo lá daquela, quase igual Florianópolis. Você vai entrar por uma Certo. ponte e sair por outra ponte. Só que essa ponte de entrada vai te jogar do bairro das Nações até a Minas Gerais. Então,
da BR-470 até a Minas Gerais, que hoje você leva 30, 40 minutos para cruzar, você vai cruzar em 5 minutos, né? Também facilitando a vida das pessoas e também, né, as empresas, as pessoas que queiram instalar suas empresas. Nós vamos criar novas rotas comerciais por conta dessa obra, né? Então vai surgir novas possibilidades comerciais, né? Novas rotas comerciais e vai estruturar um problema que nós todos enfrentamos, e aqui também não é só em Indaial, mas toda a região, que é o problema do trânsito, né? Hoje cada casa tem 2 carros, É verdade. e as pessoas pouco usam o transporte coletivo, dão preferência para o carro, mas é assim em todas as cidades, e nós vamos estruturar em Indaial para que acabe de uma vez por todas aí com os engarrafamentos, né, com os congestionamentos, que eu acho que isso atrapalha também o comércio, a indústria e principalmente as pessoas. Prefeito, falando em mobilidade, né? Existe ônibus em Indaial? Existe, Sim, né? existe, claro. Sim, Existe sim, algum transporte plano de coletivo. melhoria para Como é que tá evitar o o transporte uso? coletivo É um lá? grande desafio, né? Eu vejo que é um grande desafio. Nós temos, principalmente nas obras que nós fizemos, interligação dos bairros, feito as ciclovias, né, em todas as vias que nós projetamos e construímos para estimular as pessoas a utilizar a bicicleta, mas também não é fácil, né? Porque todo mundo, e a gente às vezes fala, é bom ir de bicicleta, mas aqui nós 3 não vamos trabalhar de bicicleta. Aí a gente fala, é bom o transporte coletivo, mas nós 3 que aqui estamos, não, quanto tempo faz que não usamos ônibus? É verdade. Então, está no planejamento, né? Mas tirar a pessoa do conforto de utilizar o carro comodismo, também né? é um desafio quase cultural. É cômodo, né? E é todos A nós. pandemia deu uma quebra também, A né? pandemia deu uma quebra, porque os transportes coletivos acabaram sendo limitados e estimulou as pessoas a cada vez mais ter um carro, uma moto, né, para se locomoverem sozinhas. A gente teve um bate-papo aqui o senhor deve conhecer o pessoal da Insight Engenharia, o Fábio Robin estiver aqui, falando sobre PPP, né? E aí tocamos nesse assunto do transporte coletivo. Porque muitas vezes a população crucifica o prefeito, né? Ah, a passagem está cara, isso, aquilo. E na verdade o senhor também é limitado, né? É um serviço que é muito complexo de se resolver, né? Na verdade é uma concessão, né? Então, quando você estabelece uma concessão, o que acontece? Primeiro que o município é fiador do negócio, né? Então, um negócio dando errado, o transporte dando déficit, esse déficit acaba sendo pago pelo município, porque a empresa, como concessionária, ela tem um grande fiador que é o município. Hoje a Rainha demanda uma ação judicial contra a cidade de Indaial, né? Então eles estão É uma empresa alegando. de lá, não? Hoje é uma empresa de Ascurra, LDL, que opera em Indaial. Então até a empresa Autoviação Rainha demanda uma ação contra o município, né? Há uma discussão de algum tempo, né? E a gente está rebatendo desde a década de 90, onde eles alegam prejuízos, né? E eles foram até o ano de 2019, até o ano de 2020, quando nós rompemos e colocamos outra empresa. Essa briga do transporte coletivo é uma coisa que ainda vai tomar bastante tempo. Inclusive, eu tenho comprado a ideia de que daqui a pouco o município vai ter que bancar essa estrutura mesmo para a população, não é, prefeito? Daqui a pouco vai, e ainda assim, ofertando de forma gratuita, as pessoas não usam. É uma mudança cultural que tem que ser promovida na sociedade. Vocês chegaram a ter alguma experiência com transporte Sim, gratuito lá? sim. Não, hoje até nós temos algumas linhas que são gratuitas. Olha que O interessante. transporte escolar, grande parte é gratuito, né? Aham. E temos algumas linhas que são gratuitas. E ainda Mesmo assim a assim- adesão é Mesmo baixa. assim, não. Mesmo assim, as pessoas querem ter o conforto de ter o seu automóvel. Tem que ter um cafezinho dentro do ônibus. Se botar um gaiteiro dentro de cada busão, botar a galera dançar no ônibus, né, prefeito? Pra ver se funciona, né? Prefeito, teve aqui no podcast também a Lidiane Barbosa, que lida com alimentação escolar e tal. Como é que o senhor encara esses projetos que envolvem iniciativa privada, prefeitura, como no caso da alimentação das crianças ali? A Lidiane faz um grande projeto, até um projeto piloto na cidade de Indaial. Desde o ano de 2018, ela trabalhou com a gente e fez um grande trabalho. Eu penso que é muito importante, né? Ela trouxe para nós uma visão importante de, primeiro, fazer parcerias com os agricultores familiares do município, né? Porque ninguém quer fornecer o melhor produto do que o agricultor da cidade para as crianças da cidade, que às vezes verdade. lá é o filho, o neto do agricultor que tem Aí a estudado. qualidade também do alimento. E a alimentação escolar, ela está intimamente ligada com a educação das crianças, né? A criança que não está bem nutrida, ela vai acabar não tendo o aprendizado que necessita ter, o acompanhamento.
do aprendizado. Então, a gente tem dado também uma atenção. Indaial foi uma referência nacional na alimentação escolar, né? Nós fizemos um trabalho com todas as merendeiras, com todos os professores, destacando essa importância da alimentação escolar, e a Lidiane foi uma grande parceira do nosso município nesse projeto. E esses projetos são legais, né? Porque envolvem a comunidade, envolvem a iniciativa privada, envolve o poder público. Acho que é uma junção de todos os entes, né? Junta todos os entes e principalmente dá uma alimentação nutritiva para as nossas crianças. E saudável, né? Para a chegada do metade do episódio, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Prefeito, ajuda a gente aí. Arte Pro Comunicação Visual. O senhor conheceu a empresa hoje, né, prefeito? Conheci, muito bom. Parabéns. Legal. Parabéns, Filipão. Então, fachadas, totens, você que quer procurar um luminoso, uma letra caixa, tudo aquilo que você precisar, a Arte Pro está à disposição, né, Felipe? Perfeito. E esse episódio a gente conta com o apoio da Rádio Mix Montanha. Nossos amigos, Rádio Mix, nossos amigos lá de Indaial. São parceiros também, o Alcemar, pessoal da 106.3 FM aqui em Blumenau. Muito obrigado. O senhor já foi no estúdio deles ali na Vila já Germânica? Já fui. Pô, baita de uma estrutura Essa fizeram ali. nasceu em Indaial. Nasceu em Indaial? Nasceu em Indaial. Olha só. É. E estão instalados ali, uma baita de uma estrutura, então, obrigado a parceria, amizade. Inclusive, eles também fazem podcasts lá, né, Felipe? É. Essa galera aí, cara, os podcasters são parceiros, assim. Outro dia encontrei o André Cantoni do Blumencast e falei, ó, tem que vir. O senhor já foi lá no Blumencast? Não, foi lá. Tem que ir lá no Blumencast. E o André vai vir aqui também. Vai vir sim. Além disso, a Nutriblu Gastronomia Empresarial, a nossa empresa responsável pela alimentação do EmpreendecerCast. Depois a galerinha que está aqui atrás das câmeras, ó. Vou registrar aqui a presença do Vinícius. Sempre uma delícia, assessor do cara, André, agradecer. o William, o Anderson e o Alemão. Nutriblu responsável pela nossa alimentação. E a PHNX, consultoria imobiliária, é a empresa que atende você para imóveis aqui em Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Filipão, tem uma pergunta? Perfeito. Prefeito, como é que foi a chegada da van em Indaial? Muito bom. Eu lembro que era 2016. Foi bem né? marcante, né? E havia até nos governos passados, não havia o interesse, havia algumas burocracias, e assim que ganhei a eleição, foi uma das primeiras visitas que fiz a empresas, foi o Luciano Hang da Van e disse, Luciano, vamos instalar a van lá em Indaial. Ele disse, prefeito, mas eu tive um monte de dificuldade no passado. Eu disse, não, eu vou assumir um compromisso contigo. Você identifica um terreno, encaminhe o projeto, que em 30 dias você vai ter a aprovação desse projeto. Nós conseguimos aprovar em tempo recorde e hoje a van está instalada em Indaial, desde o ano de 2017. E eu vou te falar, a família da Suelen mora na divisa de Indaial ali, e é o shopping, cara. É o shopping de Indaial, da É região. o shopping. Região vai toda. comprar alguma coisa, um presente, vai ali, cara. Da van. Vai na van. A gente pergunta, até é legal tocar nesse assunto, sabe, André? Porque às vezes o empresário pensa, quero ir lá para Indaial. Aí o cara pensa, não vou lá, não vou na prefeitura, já vou fazer. O cara às vezes parece que tem medo, né, de chegar na prefeitura e conversar. E não pode ser assim, né, prefeito? Não pode. Nós estamos lá de portas abertas, né? E esse é o que a gente tem passado para todos os nossos servidores, a consciência de todos os servidores, para que a gente estenda um tapete vermelho realmente para quem quer empreender na nossa cidade. Porque quer queira, quer não, a van representou um bom número de empregos e também de arrecadação, né, prefeito? Um bom número de empregos e arrecadação, sem dúvida alguma. Hoje a arrecadação do município gira em torno principalmente da atividade têxtil, não? Retorno de ICMS, Retorno de ICMS. O retorno de ICMS de todas as atividades, aí têxtil, mas hoje nós temos muito forte o da metal mecânica, nós temos uma empresa chamada Eleva Química, que também faz inúmeras operações aí mais voltadas para o agronegócio, que acaba trazendo uma grande arrecadação para o nosso município também, então é bem diversificado. É a maior arrecadação hoje é a maior arrecadação do nosso município. Eleva é do Carlos, né? Carlos. Registrar um abraço. Carlos é nosso amigo lá. Eu tive lá na área de lazer, lá tem um campinho de futebol. Sim, tal. De futebol. Hoje é a empresa que mais retorno traz ao nosso município. É legal a gente ter essa visão de uma prefeitura parceira do empreendedorismo e dos negócios, né, prefeito? Porque a maioria das pessoas se distancia e tem medo disso, né? Eu acho que devagarinho a gente vai desmistificando isso, né? O senhor concorda com isso? Eu acho que a gente tem que, e temos que demonstrar, enquanto gestores públicos municipais, essa proximidade. Né? Como é que é a relação, o senhor que foi vereador e foi prefeito, né? Como é que é essa relação Câmara-Prefeitura, na época de parlamentar, como é que o senhor enxerga essa... Tem sido muito harmoniosa a nossa relação, né, com o Poder Legislativo, sempre respeitando as opiniões, né? Eu sempre falo para os nossos vereadores, se coloquem no lugar do prefeito, porque o cargo do prefeito ele é transitório, daqui a pouco acaba, e aí logo um vereador que está lá vai estar sentado na cadeira do prefeito.
E aí a narrativa que você constrói desde o seu momento de vereador, eu enquanto vereador, sempre olhava a possibilidade de ser prefeito e já construí uma narrativa nesse sentido. Porque hoje o que dificulta e o que atrapalha muito nos políticos é a mudança de narrativa. Daqui a pouco eu estou falando, estou defendendo uma bandeira e aí eu chego lá de prefeito, a minha bandeira muda, eu não dou atenção para aquele tema. E aí a gente vê que a construção política é uma muito construção de comunicação e narrativa. E eu sempre falo para eles, olha, vamos defender o que é certo, o que é justo, né? Não vamos muitas vezes apelar ao populismo, porque daqui a pouquinho qualquer um de vocês pode estar sentado na cadeira do comando do município. E aí o feitiço vira contra o O feiticeiro, feitiço né? vira contra o feiticeiro. Porque se a gente não tiver harmonia agora, para depois também não vai dar certo, né? Falando sobre o feitiço contra o feiticeiro, Ah, prefeito, existiu algum conflito nesse teu período de mandato? E como tu lidou com esse algum conflito conflito aí? com a população, alguma dificuldade nesse A gente sentido? teve muitas dificuldades na questão da pandemia. Se abre e fecha comércio, decreto do Estado, aí quando o STF definiu que era responsabilidade do prefeito, nós mantivemos aberto, mas foi A conflituoso. dificuldade mesmo, Eu na lembro verdade, que né? Como é que foi a decisão de fechar a rua, André? eu lembro, que vocês eu fecharam. lembro que no auge da pandemia veio todas as forças policiais até o exército lá para a gente fechar as pontes, né? Colocar barreira nas pontes para ninguém passar, Aham. né? E hoje, olhando hoje, que coisa doida que aconteceu, é, mas naquele momento era a solução que se tinha, porque ninguém sabia de nada, ninguém sabia quando é que isso ia parar, e aí pessoas morrendo, pessoas no hospital, faltando leitos de UTI, Loucura, e né, aí cara? o estímulo para que as pessoas não saíssem para a rua era colocar barreiras na ponte, né? Uhum. E olhando hoje, isso vai ficar marcado, eu acho que para a história de todas as cidades, essas barreiras que foram colocadas, né? É uma coisa doida, né? E a gente percebe a importância, e isso a humanidade não prevê, que é o investimento na prevenção e na ciência, É. né? A gente acaba sendo, como natureza humana, muito imediatista, querendo que fazer aquela obra, aquela ação que logo vai aparecer, que logo vai ficar pronta, e às vezes esquece do investimento à ciência, e isso não é uma questão só de Brasil, foi uma questão de mundo, começou muito forte na Europa. E Uhum. aí eu lembro que quando eu estava num período na praia, e aí eles estavam falando do tal do coronavírus, que estava morrendo gente na Itália, e na semana seguinte já estava decreto determinando fechamento e parando tudo, e fechando o comércio e fechando as ruas. Então foi um período muito tenso mesmo. O prefeito que passou por uma pandemia está preparado para enfrentar qualquer desafio. Se fosse para mudar alguma coisa, o que tu mudaria? Eu hoje? penso que na época não deveria ter tido decreto nenhum das atividades, né? Porque o que que acontecia? As pessoas acabavam ficando em casa e acabavam se confraternizando, festinha particular, na Na verdade, não piscina, mudava nada, no né? sítio, mas não podia estar trabalhando, mas estava todo mundo junto, não É. acabava não mudando. E no comércio, não, quando as pessoas estavam no trabalho, pelo menos o patrão, o dono do empreendimento, o dono do comércio, ele atuava como fiscal. O pessoal Uhum. manter o distanciamento, as É. máscaras, né, e as luvas, enfim. É verdade. Talvez seria A muito mais gente, seguro, né? a gente passou por uma pandemia, começou uma guerra, aquela loucura, veio o ano político e tivemos uma mudança de governo, né? Não entrando em polêmicas aqui, mas a gente teve uma mudança no governo do estado, né? Inclusive, acho que foi a primeira vez que não se reelegeu um governador, né? Teve uma mudança para o Jorginho. E também a mudança no governo federal, da mesma forma o presidente não se reelegeu. Como é que o senhor enxerga esse começo de 2013? A gente está aqui gravando no mês de março, né? Como é que o senhor enxerga esse começo, essa mudança? Para Indaial teve algum reflexo positivo, negativo? Como é que o senhor enxerga? Porque o empresariado sentiu muito, se preocupou muito, se preparou muito para entender o que ia acontecer e agora meio que a coisa começou a andar de novo, né? Num primeiro momento, eu vejo que o Brasil se toca sozinho, independente dos governantes, né? A Uhum. gente vê a nossa indústria, a gente vê o nosso comércio se autogerindo, sem muitas vezes ter a dependência direta do governo federal. Foi uma pena a mudança de governo, eu penso que o Brasil estava entrando nos trilhos, na questão econômica, nós passamos por uma pandemia e era um dos países que mais cresciam no mundo, o mercado estava se estruturando, as bandeiras éticas estavam sendo colocadas em prática e, de repente, a população entendeu ao contrário, né, que havia uma mudança, né, e aí às vezes eu até vejo
que até o próprio presidente, em alguns momentos, foi culpado por isso. Ele não precisava ter comprado algumas brigas Sim. que não eram necessárias, né? Faltou a articulação política de ter colocado pessoas ao seu lado que agregariam. A exemplo, o Lula buscou o Alckmin, os dois eram ferrenhos adversários do passado, e aí, embora a mídia fomentasse isso, mas os dois conseguiram, de alguma forma, trazer os seus apoiadores, trazer os seus votos, tanto é que venceram a eleição. Então, faltou um pouco de articulação política, mas é a cultura das pessoas, né? Essa mudança cultural ainda no país vai demorar muito, porque o fundamento principal é a educação, e diferente aqui da nossa região, que tem um povo muito bem educado, muito bem instruído, uma renda per capita muito boa, é diferente o reflexo do resto do nosso país, dos outros estados, dos estados mais distantes, de outras regiões, que as pessoas acabaram votando no Lula porque veio a questão do Bolsa Família, veio a questão dos programas sociais, Sim. e as pessoas às vezes não têm o entendimento que é importante investir no empreendedor, né? A visão que prevaleceu é o social, o investir no social é mais importante do que no empreendedorismo. Essa é a visão de muitas pessoas, né? Tanto é que até aqui na nossa região ainda 30% quase acabaram votando no presidente Lula. É óbvio que as mas coisas se complementam, né? Mas é eu penso que importante a gente... o foco tem que ser no empreendedorismo. Porque quando você estimula quem quer empreender, você está estimulando uma pessoa que vai gerar oportunidade a outras sem depender necessariamente do Estado. A gente fez o Feirão do Emprego, que foi um sucesso, a terceira edição, né? A gente procurou conjugar as empresas que tinham empregos a oferecer e as pessoas que estavam buscando emprego. E eu sempre dizia para as pessoas, mas a importância disso, porque cada um desses que tiver com a carteira de trabalho assinada é um a menos que vai estar lá na assistência social do município pedindo benefícios, pedindo coisas do município, né? Então, isso é uma visão que a gente tem que ter. O social é importante, muito, mas nós temos que valorizar primeiro o empreendedorismo, né? A geração de oportunidades. E economicamente a cidade vem se desenvolvendo, está tudo ok? Ou o senhor sentiu que houve algum tipo de Não, vem se retração? desenvolvendo, né? A nossa região como um todo, né, também se desenvolve independentemente do governo. A relação A gente governo só do espera estado que também não está haja boa. muitas mudanças, né? Tá boa, os secretários do governo, o Jorginho, tem atendido bem as demandas, ainda não tivemos a oportunidade de oficialmente conversar com o governador, conversamos com ele aí em alguns eventos, né? A conversa oficial ainda não aconteceu, mas os secretários têm nos atendido, né? A gente tem pleiteado aí o avanço das obras do Plano 1000. A gente está fazendo uma obra muito importante, que é a ligação Indaial-Ascurra, que é uma obra também que fomenta muito a nossa região. Foi um projeto em parceria com o prefeito Arão de Ascurra. É uma obra aí que Pô, o Arão é um cara que temos que convidar para vir aqui também. muito bacana. O Arão é um grande prefeito ali da região. É um pouco mais novo É que tu mais ainda. novo. Deve ter a minha idade, mais ou menos. Ele tem uns 29, 30 anos também, é um prefeito muito bacana, né? E a gente fez um projeto bacana ali, que foi a ligação Indaial-Ascurra, e esse projeto começou a sair do papel, e aí mudou o governo, parou, não houve os repasses financeiros. Nós estávamos conversando com o secretário da Fazenda, da Infraestrutura, junto com o deputado Napoleão Bernardes, e a ideia é retomar esse trabalho. Justamente pelo desenvolvimento da região, com certeza. Pelo desenvolvimento da região, porque ela é uma paralela da 470. Ah, legal. Acaba com aquele trânsito. Acaba com aquele trânsito. Porque não tem, tu chega ali em Indaial, para, né? Ali naquela... Mas tem muito a ver com a obra da duplicação. Blumenau para, né, cara? É. Já para aqui. Não, é verdade. Tem... Até eles estão em obra aqui, né, cara? O trânsito aqui tá bem ruim. Bem dificultoso. Fica o registro. Fica o registro. Mas faz parte. Depois a BR duplicada já foi. Né? Essa BR prometeram já para 2012, 2010. 2010, Ô, André, quais são as tuas inspirações, cara? Como é que tu... Eu vejo muitos políticos aí da nova geração, né, que estão se destacando, né? Hoje, para falar de nomes, né, a gente, até para não cometer injustiças, né, mas eu vejo muitos políticos aí, principalmente aqui que representaram a nossa região. Eu vejo na pessoa do ex-prefeito Napoleão Bernardes, alguém que conduziu muito bem Blumenau, um grande político aqui para nossa cidade. Também do governador Jorginho Melo, alguém que veio lá de uma cidade pequena, era vereador de uma pequena cidade, hoje é governador do estado de Santa Catarina, né? Inúmeros políticos aqui da nossa região e do Brasil. Vejo o deputado Nicolas, um deputado atuante, né? Que aos 26 anos foi o deputado federal mais votado do Brasil.
né? Então nós temos inúmeras figuras aí que nos inspiram, né, na caminhada política. E a tua inspiração histórica, assim, que tu te enxerga alguém que vale a pena ser... que a gente fala muito em performar as pessoas, né? Isso é. Tipo, eu e o Felipe, a gente olha, tal empresário, tal figura histórica e tal. Tens alguém nessa visão ou Hoje, se eu falar o nome de uma pessoa, eu posso, né, cometer injustiça? cometer injustiça com outras, né? Então, mas tem várias pessoas que a gente pode se inspirar. E qual é o hobby do André? O que o André Ai, gosta de fazer? Eu adoro atividade física, né? Natação, musculação, academia, né? Também adoro estar com os amigos, né? Às vezes uma Comer uma boa carninha? conversa, comer uma carninha, também tomar uma cerveja, Claro. né? Que é importante, faz parte. Isso é Tem alguém legal. que critica o prefeito porque Tem toma uma bastante, cervejinha? tem bastante. Às vezes eu tá ali, eles começam a filmar o prefeito e botar nos blogs ali, o prefeito tal, tá aqui no bar tal, mas porra, faz parte. Mas né? é ser humano também, né, É pô? ser humano, né? E aí, mas de vez em quando tá no Mata-Hari, eles começam a botar vídeo do prefeito, tá no Mata-Hari, e aí espalha por tudo, aí a minha mãe briga comigo, né? Ela diz, filho, tu é o prefeito, mas Mas, pô, mano, deixa eu dar uma curtida. Lá são eleitores também lá, né? Sabe o que é legal essa descontração, né? É Porque às vezes a legal. galera... E é legal a gente trazer a figura do André, Isso sabe? aí, Pro bate-papo. isso aí. Eu gosto de ter um Opala laranja também, gosto de passar Dar com o uma meu Opala volta. laranja. O meu Opala laranja é mais conhecido que eu na cidade. Aí o pessoal brinca, porra, mas não basta ser prefeito, fica andando com o Opala laranja, né? Então, teu hobby... É Bom, isso e aí. sobra tempo, André? Sobra, tem que fazer sobrar, né? Eu acordo muito cedo. Por exemplo, academia, 6 horas da manhã, 5h30, já estou acordado, 6 horas eu estou na academia, quase todos os dias. E aí, Secretariado deve pirar. É, 6 e aí horas já já tá... 5 e pouco já começa a mandar mensagem, né, cara? Ah, tá certo, tem que botar a galera pra isso aí, trabalhar já é cedo, né? cedo, é. Ô, prefeito, ali na tua região tem um cara que na comunicação se destacou muito, né? Que é o nosso querido Inda Vírus, né? Eu acho, a gente ainda vai fazer um convite para ele estar aqui, né? Como é que o senhor enxerga essas iniciativas de comunicação Rapaz, e o tal? Gustavo, o primeiro vídeo que ele fez foi brincando comigo, cara. No tempo da pandemia, eu fazia as lives da pandemia, e aí ele pegava os meus furos e brincava. E aí um dia nós estávamos fazendo uma live da pandemia e um médico queria falar. O médico senta do meu lado e diz, gente, vocês não estão entendendo, vai faltar caixão. E aí eu me espantei, né, cara? Eu olhei pro cara e digo, mas o que o cara tá falando? Tá Esse doido? vídeo deu quase 1 milhão de visualizações. E o Gustavo do Inda Vírus fez um vídeo brincando com essa situação. E ali começou, onde ele começou Mas a... o médico falou sério? O médico falou sério, o médico falou Ah. sério. Aí depois eles me falaram que o cara tava com um problema psicológico e tal, mas ele sentou do meu lado e disse, olha, gente, vai faltar caixão, vocês não estão entendendo, vai faltar caixão. E aí, do jeito que ele falou e do jeito que eu olhei para ele, isso Virou um meme. Virou um meme. E aí o Gustavo, ele começou a brincar com esses furos nas minhas lives ali do Covid, e aí ele tomou uma grande proporção, claro que depois ele Mérito é trabalho uma dele, pessoa começou a muito fazer mais. talentosa, aí depois ele agrupou o irmão dele, que é o Lauro, também. É, seu irmão? O Lauro são irmãos, não parece, não né? Mas são irmãos. É que o Lauro é mais cheio, né? E aí os dois são irmãos. E tem também o Loli Gebin. Lula É, Gebim É, também. se tivesse lá tive dirigindo lá- a Tobata, tive lá eu vi. dirigindo a Da Tobata com Tobatinha ele, né? vermelha. Então ele mora um pouquinho para lá da divisa, ele já mora em Timbó, mas é bem pertinho de Indaial. Aí eu fiz uma visita com ele lá e estava dirigindo a Tobata dele. Então são dois fenômenos, né, das redes sociais que nasceram ali na nossa região. Eu acho que da região aqui, do Vale do Itajaí, ou até de Santa Catarina, são os dois expoentes hoje, né, nesse ramo de entretenimento, eu penso Mas o senhor enxerga com bons olhos, assim. enxerga acho com que é bons legal. olhos. Eu acho que eles passam uma imagem bem legal para E a comunicação da cidade ainda. Indaial é uma cidade que lida muito com rádio, né? Acho que é importante. Sim, né? Nós temos 3 rádios em Indaial, 2 na verdade, né? Aham. que é uma Até como comunidade. dica para o empreendedor que quiser investir lá para conhecer um pouquinho da realidade. Nós temos a questão hoje é mais rádio, rede social, mas o que fomenta muito lá ainda é rádio, né? Porque as pessoas que estão nas facções, que estão nas empresas, ainda escutam muito rádio. Esse feirão do emprego que o senhor falou, isso é anual ou acontece A gente tem esporadicamente? feito 2 edições por ano, em março e em outubro, de todos os anos. Então é a 3ª edição que nós estamos realizando. Aconteceu ano passado 2 edições e agora quase 4.000 pessoas passaram por lá.
350 delas já saíram empregadas. Então a gente junta as empresas, ó, qual é o que você tem para ofertar? Eles já fazem a entrevista no local, já fazem a seleção no local, contratam ou não a pessoa já no local. É E bem é uma interessante. iniciativa da prefeitura. Da prefeitura. Cara, isso é bacana É. porque é um projeto empreendedor, né? Tu trazer a força da mão de obra. Porque é uma dificuldade a retenção de talentos, né, É cara? dificuldade. E assim a gente vê muito a dificuldade do empresário contratar também e as pessoas que acabam procurando emprego. A gente a gente fala muito aqui entre empresários e tal, da dificuldade de encontrar boa mão de obra, né? Muitas vezes também é culpa do empreendedor, porque não sabe capacitar a mão de obra, não sabe reter a pessoa dentro do quadro, né? Mas a oportunidade que a prefeitura dá de conectar essas pontas, com certeza é uma solução. É muito importante. E aí eu até fiz um vídeo e disse, olha, aqui em Indaial não trabalha quem não quer. Porque a gente faz até feirão para ofertar vaga. Imagina isso na década de 90, se isso acontecia. Na década de 90 era uma dificuldade para as pessoas acharem emprego. Sim. E hoje a prefeitura promove feirões para ter oportunidade de mão de obra. Já pensasse em empreender, André? Já pensasse em algum negócio? Sim, mas a política nesse momento não nos permite, né? Hoje, principalmente na função de prefeito, eu tinha escritório de advocacia antes de ser prefeito. É uma forma de empreender. Mas hoje na prefeitura, como prefeito, não, porque a tua atividade é praticamente 24 horas por dia, né? Quando você começa a olhar, terminou o expediente, mas você começa a olhar para o céu, tem nuvem preta, ou vai vir chuva, coletinho da Defesa Civil e vamos lá. Ou quando você que não tem hora, né? ou quando o final de semana dá problema no hospital. O hospital está sob intervenção do município, cadê a ambulância, transferência, prefeito. Então a questão como prefeito é difícil porque é uma dedicação integral, né? Mas tem que ser assim. se tivesse tempo, gostaria de fazer o quê, André? Eu gostaria de trabalhar no ramo imobiliário, né? Gosto bastante assim do ramo imobiliário. Eu acho que é um ramo muito próspero, principalmente aqui na nossa região, né? Então, se não tivesse na prefeitura, talvez eu estaria trabalhando no ramo imobiliário hoje. Advogando? Hoje não mais, né? Eu acho que a gente já foi para um patamar. Eu gosto de executar tarefas, de deixar a obra pronta, de fazer a entrega. E hoje, para você advogar, o nosso judiciário está muito moroso, né? A gente demora muito para dar a resposta para o cliente, a gente se frustra pela burocracia que é o Poder Judiciário hoje, não só em Indaial, mas isso é histórico, é Brasil, porque também é o que a mão de obra, né, as pessoas ali, o Judiciário não tem a estrutura de mão de obra suficiente para tanta demanda, então dificulta muito a atividade do advogado. Falando em imobiliário, né? Agora a gente chegou num assunto interessante, né? Nós três gostamos, né? Imagina que a BR-470 se resolva aqui, né? Nessa nossa região. É o sonho. O quanto Indaial vai ter esse poder, né? De crescimento. De crescimento, né? Porque eu vejo que Indaial tem muito terreno, né, cara? Existe muita loteadora lá? Muita loteadora, né? Com a estruturação que nós fizemos das vias principais da cidade, fez com que muitos novos loteamentos surgissem, né? E aí, segundo conversas com as pessoas que atuam no ramo imobiliário de Indaial, tem levado muitas pessoas de Blumenau a morar em Indaial, porque hoje um sobrado que lá em Indaial é 400 mil, aqui em Blumenau é 600. Diga até mais, a gente tem casa que aqui é 300, casa de lá que é 380, que aqui seria 800 mil. Seria 800 mil, então isso tem um construtor ali, inclusive, ó, construiu uma casinha lá, ó. Isso tem feito a diferença, feito com que as pessoas procurassem, então, de Blumenau morar em Indaial. E não existe no futuro aí essa BR sair, ter um potencial em Indaial? Hoje é um grande potencial, hoje é um grande potencial, acho que com a duplicação vai fomentar ainda mais. Vai fomentar, né? Ô prefeito, tem uma curiosidade, não sei se o senhor vai saber responder, eu vou perguntar. Historicamente, ali em Indaial, a gente tem aqueles atacadão, né? Atacadão tem de tudo ali. Eu fui comprar presente lá outro dia, cara. Tem presente, decoração, texto e tal. O senhor sabe por que se originou isso ali? Tem um começo assim? Teve alguma origem específica? Eu penso que pela proximidade da BR-470, né? E por Indaial até ser um polo das pequenas cidades ali ao redor, das menores cidades, como Rodeias. Que hoje vem gente do Brasil inteiro comprar ali, né? E também gente do Brasil inteiro, porque é uma rota para o litoral. Então, um colocou, foi dando certo e aí aconteceu naturalmente. Não, porque de fato chama atenção, né? É uma loucura, cara. Já foi comprar presente ali? Sim. No final do ano. E é baratinho, né? Baratinho. Não, é baratinho, vale a pena. Vale a pena mesmo, de verdade. A gente fica surpreso com isso porque, de fato, o comércio atacadista tão perto da cidade, assim, é uma coisa que chama atenção, né?
E aquele trevo ali da BR, ô prefeito? Estamos trabalhando para concluir. Mas como é que foi? Porque assim, de fato, aquele paredão de concreto ficou estranho, né, André? Mas o problema é o seguinte, aí o pessoal fala, mas deveria ter deixado aberto. E aí o pessoal começa a habitar ali embaixo. Cria-se, né, daqui a pouquinho ia ter um monte de barraco, um monte de gente morando, aí seria faz pior sentido. ainda. Seria pior ainda. Então, Foi uma decisão conjunta do não, DENIT com a não. O DENIT prefeitura? simplesmente veio e fez. E aí, quando estava na execução, o pessoal começou a protestar e até me convencer do contrário. Porque ali embaixo poderia ter muita comercialização de droga, né? O pessoal acaba montando barraca ali embaixo e ia ficar mais feio ainda a entrada da cidade desse jeito. Então, às vezes, até a melhor da forma como foi, né? Não, parando para pensar na questão. É que estética, visualmente realmente ficou estranho, mas pensando na questão de uso desse público, realmente seria ruim, né, para a Seria cidade. ruim. É que escondeu a cidade, né? Pra quem sobe, né? Perfeito. A pergunta central do nosso episódio é essa, e eu queria que o senhor respondesse ela com a maior sinceridade possível e dentro daquilo que o senhor, do seu entendimento, né? Por que investir em Indaial? Eu vejo que Indaial é uma das cidades que mais cresce no Vale do Itajaí. Está numa posição muito estratégica. Hoje é próximo dos portos, é próximo de Blumenau, é próximo do litoral. O acesso da cidade né, nós temos um bom acesso. Agora, com a finalização da duplicação da BR-470, ficará melhor ainda. E é pelas oportunidades de qualidade de vida. Então, quem investe em Indaial, que vai ter os seus funcionários, a cidade tem uma estrutura para bem atender essas pessoas, né, uma estrutura de qualidade de vida, e também pela questão da desburocratização. Não é à toa que, por 2 vezes consecutivas, nós fomos considerados o prefeito empreendedor de Santa Catarina, disputando as etapas nacionais. É sinal de que levamos o empreendedorismo a sério. Né? É uma cultura de poder ajudar e, quando não puder ajudar, não atrapalhar quem queira empreender. E isso é muito legal, né, André? A gente bacana. poder fazer esse registro também para a nossa audiência. Às vezes o cara tá aí batendo cabeça num local e Indaial tá de braços abertos. Estamos de braços abertos. Não, e é legal mesmo isso, sabe, prefeito? A gente gosta bastante de fazer esse registro. Vamos fazer as nossas perguntinhas, Felipe? A gente tem um bate-bola, jogo rápido. Prefeito, a gente quer que o senhor responda. São 5 perguntas que a gente está fazendo para todos os convidados, tá? Certo. E não me mandaram antes, né? Não, claro que não. E não é o final do episódio, tá, galera? Fica até o final, tá? Mas a gente vai fazer 5 perguntas. O senhor responda com a sinceridade que lhe é característica e, assim, sem nenhum tipo de medo de... Ou se não souber responder, não quiser responder, não responde. Tá no grupo ali, deixa o Felipe achar. Achou, bora. Vamos lá. Então, vamos lá. Responda toda a sinceridade sem pensar muito. Filipão? Prefeito, defina um bom vendedor. Bom vendedor? Isso. Meu pai. Meu pai é um bom vendedor. Mas já por quê? 37 anos, né? Ele trabalha no ramo de automóveis e desde pequeno eu sempre vi ele sendo premiado, né, como um bom vendedor, e muito da minha inspiração política, no trato com as pessoas, eu aprendi com meu pai. Então o senhor acha que a educação... A educação, meu pai é uma pessoa essencialmente vendedora, e isso me ajudou muito na questão da comunicação, na questão política, né? Isso tem ajudado muito na minha formação. O que o senhor mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Eu observo a praticidade de tu chegar até no produto. Faz sentido. A praticidade de tu bater o olho e tu chegar naquele produto, né? Sem nenhum entrave. Legal. O que é gestão? Gestão é aplicar corretamente os recursos que são disponíveis. Boa. Esse é até sacanagem perguntar para o prefeito. Eu fiz o mesmo comentário quando eu perguntei para o Mário, mas vamos lá. O senhor já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Já fui processado. Já fui processado por falar coisas que no momento da raiva o prefeito não pode falar. Então acabei sendo processado e poderia ter sido evitado? Poderia, né? Às vezes, em alguns momentos a gente fica longe do celular, das redes sociais, ajuda, né? A gente fica muito conectado. A assessoria não segura? A gente fica muito conectado. E aí, como ser humano, uma hora tu tá num lugar, uma hora tu tomou uma cerveja, aí tu liga, um cara te xingando, aí tu perde a paciência. Não, faz parte. E aí, quando o prefeito perde a paciência, isso espalha pela cidade toda, né? Rapidinho agora, né? Rapidinho. Filipão. Prefeito, tem controle absoluto das suas finanças? Sim, tem que ter, né? Penso que quem faz uma gestão de quase meio
bilhão de reais num ano, das finanças pessoais tem que ter o controle. Uhum. Até porque a galera acha que o salário do prefeito é gigantesco, mas não é, né, André? Nada, é um salário de um gestor de uma empresa, Uhum. né? O que é pago por um gestor de uma empresa aqui na região. É um desafio, E né? é um desafio, né? Porque a prefeitura sempre acaba sendo a maior empresa da cidade, né? E assim, a exposição também, né? Eu sei- Eu empreendendo aqui é uma coisa, Até né? por Agora curiosidade, empreender emprega quantos lá? Mais de 2.000 servidores. É a maior empregadora da cidade? Sim, mas de todas as cidades, né? Porque a prefeitura acaba atendendo todas as demandas do município, creche, saúde, Sim, serviços. tudo. serviços. O André de hoje diria o que pro André lá dos seus 17, 18 anos? Tenha paciência, meu filho. Você acha que paciência é uma virtude É que uma deve virtude que deve ser cultivada. E a coragem, Às André, é vezes importante? A coragem é muito importante. Eu penso que as grandes obras, as grandes ações e os grandes acertos, eles foram motivados pela coragem. A gente fala bastante de coragem aqui, né, Felipe? Falamos. Galera que empreende, corre atrás. E o senhor também, né? O político que coloca o nome à disposição tem que ter bastante coragem, porque é difícil lidar É também, difícil lidar. né, E é André? uma atividade, eu sempre digo que ainda bem que eu fui prefeito jovem, porque hoje, por exemplo, saindo daqui eu tenho mais um compromisso, que vai até umas 11 horas. Aham. Amanhã, 6 horas da manhã, eu e o Vinícius temos que ir para Florianópolis. Então a gente vê a obstinação e a garra que tem que ter, e isso é muito dos jovens, né? Por isso que eu não digo que as pessoas com mais idade não possam ser prefeito, mas eu digo que ainda bem que eu fui prefeito enquanto jovem, Pela correria e tal. pela E correria. essa questão da classe política, assim, a gente tem que desmistificar isso, né? Valorizar a figura do político. O senhor concorda com isso? Eu lembro que há uma época atrás, vamos lá na década de 90, no meu tempo de criança, no nosso tempo de criança, havia-se um respeito muito grande com as figuras políticas, né? Havia um respeito muito grande com o prefeito. Eu jamais poderia imaginar uma pessoa ir xingar da forma que eles estão xingando os prefeitos, governadores, presidente. Havia um respeito, né? Muito pela questão até da falta de credibilidade que os políticos passaram para a sociedade, mas muito também pela falta de respeito das pessoas. Eu penso que isso também é uma questão cultural, educacional. Num tempo atrás nós tínhamos educação moral e cívica nas escolas, aí foi retirado da pauta, e isso fez com que todo mundo se achasse, e hoje as redes sociais fomentam isso, todo mundo se acha o juiz, o julgador de um determinado assunto. A minha E opinião isso que acaba importa, sendo ruim, porque às vezes as pessoas, a internet acaba virando uma terra sem lei, e atrás do teclado eu penso que eu posso falar tudo aquilo aquilo que está dentro de mim eu posso verbalizar numa postagem, num comentário, enfim, né? Isso acaba sendo desgastante na com figura certeza. política. André, eu queria que deixasse uma mensagem para os jovens empreendedores que estão começando a carreira aí. Eu Quem está acho- começando a carreira agora, sabe, em geral, Eu penso que o jovem que está começando a sua carreira, né, tem que saber que vai ter todos os desafios, mas não desistir, ser obstinado, ter foco, ter disciplina. Disciplina é muito importante. A pessoa que é disciplinada, ela vai mais longe, né? A disciplina, inclusive, vence o talento. É importante o talento, mas a pessoa que tem um desejo, né, tem uma meta e ela é disciplinada para chegar nessa meta, basta acreditar que ela vai chegar. Então, foco, disciplina, né, e seja Uhum. obstinado aonde você quer chegar. Legal. aproveitando a tua mensagem, fazendo um gancho, qual é a meta do André? Quer chegar onde, prefeito? Eu gostaria, a gente quer concluir o mandato de prefeito, né, e o meu desejo é ser reconhecido. E aí as pessoas perguntam o que você quer deixar quando terminar o teu mandato de prefeito. Eu quero que no ano seguinte as pessoas tenham saudade de mim. Eu acho que isso é importante. Mas o quê? Mas saudade, não saudade do prefeito que atendia a população, do prefeito que fez grandes obras, grandes transformações, que não Prefeito que deixou o legado, né? que não resolveu todos os problemas, porque nem numa empresa, É. nem numa microempresa você consegue resolver todos os problemas, mas um prefeito que vai deixar saudade pela marca de obras, de ter estruturado a cidade e de ter feito Indaial se desenvolver como nunca antes na história. Uhum. Legal. Mas pretende um outro cargo, André? A gente pretende, 2026, eu pretendo disputar uma eleição, ainda não sei se para deputado estadual ou deputado federal, aí temos que analisar o cenário, mas eu quero agora ter mais uma experiência do legislativo. Eu fui vereador, 2 experiências do executivo, agora eu gostaria muito de ter uma experiência do legislativo. Até para se posicionar, é uma liderança regional, né, É, André? pra- Isso aí temos que reconhecer. É isso.
Parabéns pelo teu trabalho, aí, André. É uma honra fazer esse registro, cara. E obrigado por ter aceitado vir aqui no Legal, PDC obrigado, André. Cast. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para esses bate-papos, né, para falar um pouco da nossa cidade, da nossa região e os assuntos diversos que cercam aí a atividade do prefeito, né, como liderança regional e também para falar da nossa região. Muito obrigado, né, É e um isso. abraço aí Antes a da gente todos se os despedir, telespectadores. antes da gente se pedir por final, eu vou registrar os nossos patrocinadores nesse episódio. Patrocínio Master da Arte Pro Comunicação Visual, Isso. sua empresa de lonas, banners, fachadas, tudo que está aqui nesse cenário bonito foram eles que fizeram. Filipão, Suelen, a galera aí. E apoio nesse episódio da Rádio Mix 106.3 FM aqui de Blumenau, região. Montanha, Alcemar, a galera lá. NutriBlu, gastronomia empresarial, nosso amigo Flávio, nosso amigo Isaac. Comida transportada, cozinha na sua indústria. E PHNX Consultoria Imobiliária. Quiser comprar um imóvel comigo, inclusive lá em Indaial, a gente tá vendendo uma casa, só procurar PHNX Imóveis. André, mais uma vez, obrigado, cara. André, obrigado. Parabéns pelo teu Obrigado, trabalho. obrigado. Conta com a Sempre gente. à disposição, hein? Vamos falar bastante ainda. Valeu, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Você que está assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, quase que eu esqueci de falar isso. Ativa o sininho, curta esse episódio, encaminhe para os seus amigos. Você que está no Spotify, nas plataformas de streaming também, deixe seu like. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Valeu! Valeu.